Há 30 anos, é um bocado de tempo, hein? Há 30 anos eu trabalhava, era editor-chefe, na verdade o diretor de uma publicação da RBS chamada Ano Econômico. Esse Ano Econômico era uma espécie daquele Brasil em exame, fazia um levantamento de todas as empresas da região sul para mostrar quem era o maior e melhor, esse tipo de coisa assim. E numa determinada data eu estava viajando de Porto Alegre para Florianópolis e do meu lado estava sentado na época o Jaime Sirotsky, né, que junto com o irmão Maurício Sirotsky criaram esse grupo portentoso que hoje é a RBS. Ele era, portanto, o meu chefe naquela ocasião, o chefe maior. Eu não me reportava a ele, me reportava ao Madruga Duarte, né, que foi o homem que criou os classificados da Zero Hora, essa potência que é hoje. O Madruga Duarte hoje está morando no Paraná. Mas na época, ele era o meu diretor, me reportava a ele. Acima dele estava o Nelsinho, estava o Jaime Sirotsky, e o Jaime Sirotsky estava sentado do meu lado. A gente usava muito os computadores da RBS, naquela época eram aqueles computadores com disco, e o Jaime Sirotsky do meu lado começou a conversar comigo sobre, há 30 anos, hein? O PC praticamente nem tinha aqui, nem existia aqui ainda, né? Se trabalhava com a... E ele dizia para mim assim, olha, você veja, nós vamos ter que substituir agora o nosso mainframe. O centro de processamento de dados da RBS naquela ocasião era bem ali no centro, na General Vitorino, em Porto Alegre. Vamos ter que mudar o mainframe. Começou a falar em HD, hard disk, né? Memória, gigabytes, essas coisas todas, né? Placa-mãe, um software, aquilo tudo entrava no meu ouvido assim, eu não conseguia entender, mas não dizia para ele que eu não estava entendendo nada, né? Naquela época, aquilo que se fala hoje, que é a tecnologia da informação, não se falava nem em informática, era cibernética. Imagine só, na época era cibernética, né? É o que é hoje a tecnologia da informação. Mas eu não entendia nada do que ele estava falando, eu fiquei envergonhado, fiquei quieto, fui até Florianópolis com ele ouvindo o que ele dizia. Quando eu voltei a Porto Alegre, comecei a me interessar pelo assunto. E fui procurar um consultor do Badesul na época, professor Newton Braga Rosa, e expus para ele os meus problemas. Agora, vamos fazer um cursinho aí para jornalista para explicar que história é essa de cibernética, como é que são essas coisas, essa linguagem, né, de computadores. E ele prontamente fez isso e nós acabamos fazendo um dia de seminário para mais de 50 jornalistas, introduzindo o pessoal todo aqui do Rio Grande do Sul nessa terminologia da área da informática. A partir dali nunca deixei de me interessar. Acabei criando o Ano Econômico Informática, que aqui no Rio Grande do Sul, a primeira publicação da área de tecnologia da informação. Enfim, hoje vocês sabem que estou dominando essa área bem. Eu acabei produzindo a primeira newsletter diária enviada para assinantes, acabei sendo o primeiro jornalista a produzir informações de modo sistemático para um site, o primeiro site comercial do Rio Grande do Sul, que foi o VRS da Procergs, enfim. E na época que fui secretário, inclusive, municipal da Indústria e Comércio, eu tentei criar uma empresa de alta tecnologia, aí não só voltada para informática, mas também para toda a alta tecnologia, né? Eu fiquei só 3 meses naquela secretaria, na SMIC, e acabei não levando esse projeto adiante. Deixei até um estatuto pronto, que aliás foi produzido por um advogado na época que estava recém começando a sua carreira e que hoje é deputado federal do PDT, o Afonso Mota. Eu estou fazendo toda essa introdução aí para dizer que na manhã desta quinta-feira tomei um café no Hotel Radisson, na Lucas de Oliveira, aqui em Porto Alegre, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fábio Branco, que foi 2 vezes prefeito de Rio Grande, é o deputado mais votado do PMDB, né? E estava tentando mais uma vez vender um peixe que eu tentei vender na época em que fui chefe da Casa Civil do governador Alceu Colares, tentei vender para ele, tentei vender depois para o governador Rigoto, para a governadora Ieda Cruz, e estou tentando vender agora para o governador José Ivo Sartori, através do seu secretário de Desenvolvimento Econômico, Fábio Branco. É uma velha ideia
que eu venho, um projeto que eu venho desenvolvendo aqui no Estado há muito tempo, nunca vai adiante, que era justamente pegar essa universidade estadual como embrião do Rio Grande do Sul, que só dá despesa para o Estado, forma muito pouca gente, gasta muito dinheiro, pegar essa universidade estadual, mais a Cientec, os institutos de pesquisa do governo do Estado, tudo isso aí que está disperso de um canto para o outro, e reunir tudo isso aí numa única universidade, mas passando tudo isso aí para iniciativa privada, ou para uma PPP aí, se for o caso, junto com as FATECs do Senai, do Senar, do Senac, que são faculdades de tecnologia que estão sendo montadas nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul, tudo separadamente. Colocar tudo isso sobre um único guarda-chuva. Estabelecer um convênio, quem sabe, com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, traz essa gente para cá, formata isso aí, coloca tudo dentro de um guarda-chuva e se cria a Universidade Tecnológica do Rio Grande do Sul. Nós teremos aí uma sinergia muito poderosa, porque vai reunir tudo que existe na área de tecnologia, mas a nível acadêmico e de pesquisa do Estado, mas o setor privado, né, que tem muito mais recursos do que tem o próprio governo do Estado, que esse ano agora, por exemplo, está quebrado, né, e sempre leva de modo claudicante adiante essa universidade estadual aí, que realmente eu não sei a quem serve, para que existe, né, nesse momento. Bom, senhores, essa é a ideia que eu estou tentando levar adiante. Quem sabe o secretário de Desenvolvimento, Fábio Branco, consiga demarrar isso aí, né? Eu sei que é difícil, né? Tem muitos interesses aí, cada um, interesses corporativos, interesses privados, inclusive separados, muita estrela querendo aparecer, mas às vezes os gaúchos conseguem pensar as coisas num horizonte muito além daquilo que nós podemos imaginar. E às vezes também consegue se unir. Quase nunca, mas às vezes consegue.